Este Rei da Glória. E os outros anjos que ouviram respondem: Este é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Você que encontrou juntamente comigo, diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim te farei, ó Israel. Porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Vamos repetir. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Somente até aqui, vamos fazer uma pequena oraçãozinha para Deus abençoar essa igreja. Senhor, meu Deus, obrigado por essa palavra de Deus, Senhor. Sabemos que o Senhor está pronto e nós somos o novo Israel de Deus, comprado pelo sangue do trono, Deus divino que é o Cordeiro de Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda continua fazendo sobre a nossa vida. Esteja presente, Senhor, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar assim, glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre a cada dia. A cada dia que se passa, mais e mais Jesus está se aproximando para arrebatar a sua igreja. Deus fez uma promessa a Israel no Antigo Testamento, e mesmo assim, eles rejeitaram a promessa que Deus tinha feito. A promessa era que o Messias viria, e viria da descendência dos judeus. Os judeus rejeitaram aquele a qual iria salvar as almas deles, mas a Bíblia fala que nem todos deles alcançaram a salvação, porque um remanescente foi o salvo. O remanescente, que era Paulo, Pedro, Tiago e João, eles aceitaram a Jesus juntamente com aquele povo que reconheceram que Jesus era o Messias. Aleluia! Mas nem todos receberam a salvação, porque a maioria dos judeus acreditaram mais nos religiosos, nos fariseus, do que a própria palavra de Deus. Porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, houve um dito naquele povo e disse que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Cristo, e eles não acreditaram até hoje que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia! Depois do terceiro dia, depois dos 3 dias quando ele estava na tumba, a Bíblia fala que o Espírito dele desceu às regiões mais profundas da terra e levou o cativo do cativeiro. Hoje, o paraíso não é mais debaixo da terra. No Novo Testamento, o paraíso se encontra debaixo do trono de Deus, aonde está a igreja do Antigo Testamento. Aleluia! De Deus, que foi salvo pela graça do Senhor. Aleluia! Israel nem todos receberam a salvação, porque eles acreditaram que Jesus não tinha ressuscitado. Eles pensam até hoje que Cristo não veio, que Ele ainda há de vir. Eles estão esperando o Messias, mas para nós, a igreja, nós já recebemos Ele, porque Aleluia! Ele os mortos, e Ele está sentado à direita de Deus Pai. E daqui a pouco, essa profecia que eu acabei de ler vai se cumprir, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós seremos Aleluia! e nós seremos levados para estar com Ele na glória qual Ele mesmo preparou para a sua igreja. Israel não entendeu. Israel preferiu acreditar na mentira. Israel preferiu acreditar naqueles religiosos que não estavam se importando com a salvação das suas próprias almas, mas há um povo que acreditou, e aqueles que permaneceram firmados. A Bíblia fala que eles estavam todos reunidos depois da ressurreição de Cristo em um lugar, e eles estavam reunidos esperando a promessa do Pai. E quando o Espírito de Deus desceu sobre aquela igreja, Aleluia! eles começaram a pregar o Evangelho, e não temia o homem, não temia a espada, não temia ninguém. Glória a Deus! Então eu olho para a história da igreja e vejo Pedro que negou a Jesus diante de uma mulher, Pedro que negou Jesus diante de um homem. Ele não negou diante de uma multidão, porque eles estavam blasfemando, eles estavam maldizendo daquela igreja que estava falando em novas línguas. Então Pedro se levantou, e a Bíblia fala que ele falou as palavras que começou a converter muitas almas, e muitas almas se entregou ao Cristo que eles não tinham acreditado. Aleluia! Prepara-te, ó Israel, nós somos, segundo a palavra de Deus, o outro Israel de Deus, um Israel espiritual. A Bíblia fala que nós somos descendentes de Abraão. Abraão alcançou a misericórdia de Deus e foi salvo. Nós somos o descendente de Abraão. Abraão foi aquele que andou com Deus. Abraão foi aquele que alcançou um bom testemunho. Nós também temos que alcançar um bom testemunho, porque quando Jesus voltar, nós que pensamos que vamos subir, nós temos que estar segundo a vontade de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, e não se entregar às concupiscências da nossa carne. Nós temos que viver segundo
segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque somente assim nós podemos subir com o arrebatamento. Aleluia. O arrebatamento está para acontecer. Olhando para os quatro cantos da terra, nós vemos que tudo indica que a nossa geração vai, para alguns, alcançar a salvação, alcançar o arrebatamento, e para outros que não estão ligados no trono de Deus, irá alcançar, sabe o quê? Uma grande perseguição. Aqueles que estão ligados na palavra de Deus, ligados em Cristo, esses serão arrebatados porque a sua mente está em Deus, o seu coração está em Deus. Mas aqueles que não estão ligados em Deus, o seu coração está no mundo, o seu coração está nas concupiscências, estão buscando coisa terrena, porque a Bíblia fala que nós somos apenas peregrinos e forasteiros nesta terra. Nós esperamos um paraíso eterno, aonde reina o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É lá a nossa morada e não aqui. Se nós conseguimos entender a palavra de Deus, irmãos, os crentes de hoje buscariam muito pouco as coisas da terra e buscariam muitas coisas de Deus. Hoje existem muitos crentes ricos que têm muito dinheiro, mas infelizmente o seu reino está sendo preparado aqui na terra. A terra será o reino. Até quem vai reinar é o anticristo. Ele vai tentar reinar sobre o trono de Davi. Mas a Bíblia fala que há um rei verdadeiro que vai reinar, que ele nasceu como rei, e ele reinará eternamente, que é Jesus Cristo. O anticristo vai tentar usurpar aquilo que é de Deus, mas não tem como acontecer isso, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aqueles que estão vivos serão elevados, e aqueles que morreram serão ressuscitados. Aleluia. Espera-te, Israel. Israel esperou o Messias vir. O Messias veio, mas eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Jesus andou pregando, curando. Jesus ressuscitou mortos, abriu visão dos cegos, deu embora aos que estavam cansados. Ele deu vida àqueles que estavam mortos, e mesmo assim eles não reconheceram. Dois discípulos de João foram até Jesus dizendo: és tu aquele que nós esperamos, ou nós esperamos outro? Jesus então disse: olha que a palavra é pregada aos pobres, a palavra é pregada para aqueles que necessitam. O poder de Deus se manifesta sobre aqueles que precisam. Mas os discípulos voltaram até João, mas a Bíblia fala que João estava morto no cárcere. Então aqueles discípulos reconheceram que aquele que tinha que ser elevado, aquele que tinha que ser mostrado, aquele que estava em anonimato, começou a aparecer. Jesus, que estava ali pregando e anunciando a palavra de Deus, começou então a mostrar o seu poder e a sua autoridade, e as multidões começaram Aleluia! e começaram a ver que ele era verdadeiramente aquele que estava para vir, como Isaías prometeu em sua profecia. Mas o arrebatamento da igreja está para acontecer, irmãos. Olha para Israel nesses tempos que nós vivemos. Israel está passando por uma perseguição. Tudo indica que a qualquer momento o anticristo vai se manifestar naquela nação. Mas antes que o anticristo se manifesta naquela nação, o povo de Deus, o Israel de Deus, tem que ser arrebatado. O arrebatamento vai acontecer de uma forma só, em um evento que se manifestará de duas formas. Como que vai acontecer isso? Primeiro ele virá sobre as nuvens somente para a igreja. Somente os salvos vai ver e vai ouvir a trombeta tocar. Então depois de alguns anos, como dizem alguns estudiosos, 7 anos, nós estaremos na boca do Cordeiro. Quando chegar o tempo dele voltar, então acontecerá que todo olho verá. E a Bíblia fala que ele estará sobre o monte das oliveiras, os seus pés tocarão o monte das oliveiras, o monte se abrirá. Então todo olho verá naquela hora Jesus vindo e virá junto com a igreja, a qual vai arrebatar. Aleluia! Estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Estamos vivendo um tempo tão difícil. A Bíblia fala que se levantará homens amantes de si mesmos, homens que preferem mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Está se levantando nessa geração final homens que não estão se portando em viver uma vida santificada na terra, homens que não se importam se está dando bom testemunho ou não testemunho. Está se levantando uma geração de crentes que não conheceu a Deus, que não nasceu de novo e que não tem o nome escrito no livro da vida. Uma geração ímpia e pecadora,
que não se importa com as coisas santas de Deus. O altar é santo. A vida do